Segundo as Crônicas, Deus está neste lugar nessa noite. Já podemos sentir a presença deles através do louvor, das palavras nessa noite. E tenho certeza que Ele vai continuar falando conosco. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns das montanhas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Foi relatado aqui nessa leitura, que é bem conhecida, sobre uma situação que o rei Josafá passava. Josafá era um homem temente a Deus, um homem que serviu a Deus de coração, um homem que tinha defeitos, passou por dificuldades, associou-se algumas vezes com o rei que não agradava a Deus, mas a maior parte do seu tempo ele serviu a Deus de coração. E como é bom quando alguém serve a Deus de coração, como é bom quando alguém serve a Deus de verdade, porque aqueles que servem a Deus de verdade também passam por dificuldade, aqueles que servem a Deus de verdade também enfrentam dificuldade, enfrentam luta. E Josafá está aqui diante de uma prova que era grande demais para ele. Eu não sei se você já passou por problemas que é grande demais para você, porque às vezes enfrentamos problemas que não sabemos o que fazer, nós não conseguimos fazer. Mas o cristão, ele tem uma arma favorável para ele combater esses problemas. A Bíblia vai nos ensinar duas armas, que é o jejum e a oração. São ferramentas indispensáveis na vida do cristão. Através do jejum e da oração, Deus pode conceder bênção às nossas vidas. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Ele, a esse Ele ouve. A Bíblia diz também que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu queria que o irmão colocasse aí Salmos 141, versículo 1 e 2. Ao que Davi falou sobre buscar o Senhor. Salmos 141, versículo 1 e 2. Diz assim: Senhor, a ti clamo, apressa-te a mim, inclina os teus ouvidos a minha voz, quando a ti clamo. Versículo 2: suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas seja como sacrifício da tarde. Então Davi tinha essa ciência que a oração nossa podia subir diante de Deus, como incenso. A Bíblia diz em Apocalipse que isso é possível, quando estavam adorando lá no céu, no Apocalipse capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que ele estava com salvas cheias de incenso, que são as orações do justo. E havendo tomado o livro, e os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todas eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E a pessoa, a tua oração está lá diante do trono de Deus. A hora que eles adoram, a tua oração está junto. Na hora que eles adoram ali, ó, o Senhor aqui na terra, a tua oração está lá diante do trono. A tua oração está lá com incenso de cheiro suave a Deus. Agrade a Deus. Eles oferecem ali como cheiro suave de Deus, e as nossas orações estão ali diante do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos ensina que o cristão, apesar de passar por luta como qualquer outro, ele tem uma ferramenta chamada oração. E através da oração, nós conseguimos, através da oração e do jejum, Deus entra com providência nas nossas causas. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus tem poder de sarar a terra através das nossas orações.
Deus tem poder de sarar a terra através da oração da igreja. Não há ninguém que não tenha condição de orar. Desde a criança até o mais velho, eles têm condição de orar. E se orar de coração, Deus responde a oração. Você lembra de Ana? Ana estava triste porque não podia ter filhos. A madre dela estava fechada, ela não podia gerar filhos. E a sua opositora zombava dela porque ela tinha muitos filhos e Ana não tinha. E Ana ficava angustiada por causa disso. Mas um dia ela entrou no templo, determinada a mudar a situação. Naquele dia ela orou diferente. Naquele dia ela orou com o coração quebrantado. A oração dela foi tão forte que não pronunciando palavra, mas o sacerdote interpretou como se ela estivesse embriagada. Mas naquele dia se derramou na presença de Deus. E aquilo que era impossível para ela, naquele dia, através daquela oração, Deus ouviu a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico impressionado quando a Bíblia menciona que Deus se inclina. Deus está lá no céu, nós aqui na terra, e Ele se inclina para ouvir a nossa oração. O Salmo 40 diz isso: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e se inclinou e ouviu o meu clamor. Você pensou, Deus lá do céu dando atenção a você? Lá do céu Ele olhar, tem 8 bilhões de pessoas na terra, e Deus lá do céu olha e diz assim: eu ouvi a oração que veio lá do campus de São José. Ele inclina e ouve a oração que veio lá da igreja do campus de São José. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós adoramos nessa noite. Se tiver uma dificuldade que fugiu do teu controle, coloca na mão dele nesta noite, que ele vai entrar com providência. Aleluia. Josafá aqui estava passando por dificuldade. Vi uma nação tão grande que podia, humanamente falando, exterminar a nação de Judá. E o que fazer quando tem um problema tão grande assim? O que fazer quando as forças se esgotaram? Na visão humana, aquilo não tem como fugir disso. Talvez uma enfermidade, talvez algo na nossa vida, no meio da família, talvez uma dívida, coisas que fogem do nosso controle, não tem como fugir. E Josafá se encontrava desse jeito, com esse problema tão grande que não dava para fugir. Aí o que Josafá fez? Propôs buscar o Senhor e apregou um jejum em todo Judá. Ele pregou um jejum em toda a nação de Israel. Veio gente de todas as cidades para consagrar ao Senhor, porque senão Israel ia ser exterminado. Ele se propôs. Talvez você nesta noite esteja indagando que tem um problema que não consegue resolver, porque você não proclama um jejum na tua vida, não ora ao Senhor, não busca ao Senhor, mas busca diferente. Com certeza Ana já tinha orado. Com certeza Ana já tinha orado e parece que nada tinha acontecido. Mas desta vez Ana orou diferente. Ela orou com o coração quebrantado diante de Deus. Ela orou tinha orado, ela se quebrantou como nunca tinha quebrantado. Aí Deus ouviu o clamor, porque um coração contrito, a Bíblia diz que Deus não rejeita aqueles que derramam na presença de Deus, aqueles que se colocam na presença de Deus. A resposta vem do céu. Quando não conseguimos resolver os problemas aqui, nós temos que buscar o Senhor através do jejum e a oração, e as portas que estão fechadas vai chegar, a cura vai chegar, o milagre vai chegar, a providência vai chegar. Deus causa. Aleluia. Mas precisamos colocar diante do Senhor. Precisamos ter a sabedoria. Então Josafá colocou diante do Senhor. E todo Judá, toda a nação se juntou para pedir socorro ao Senhor. De onde vem o nosso socorro? Davi disse assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez você olhou para o mundo, mas do mundo não está teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá, diz o versículo 5, na casa do Senhor diante do pátio novo.
E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e a tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. E Josafá apresentou aqui diante da casa do Senhor, diante da oração, após ter jejuado, a Bíblia diz que o povo chegou-se à casa do Senhor para orar, para buscar a presença de Deus. E havia uma promessa a respeito do templo, a respeito da nação. A nação, aquela terra que Josafá está falando sobre que a nação vinha para tirar eles da terra, aquela terra tinha dado a Israel por herança. Era deles por herança. Então Josafá está dizendo: olha, essa terra aqui foi o Senhor que deu, e tirou os moradores daqui, deu o teu povo, a teu amigo Abraão, por herança. Agora eles vêm e querem tomar a terra. Senhor, em nós não há força suficiente, em nós não há força suficiente para vencer eles. Nós estamos esperando no Senhor. A última chance nossa é o Senhor. Você já teve situações que é um milagre ou acaba tudo? Porque você já tentou de todos os jeitos. Ou Deus age, ou vai tudo de água abaixo. Porque não tem como resolver. Era isso que estava passando com ele. Ou Deus age, ou eles vêm e matam todo mundo e tomam a terra. Mas ele estava orando e confiando. Ele estava orando e confiando. Ele estava orando e confiando no Senhor. Aleluia. O primeiro passo deles foi consagrar o Senhor. Convocou um jejum. E esse jejum era um jejum coletivo, era para todo mundo. Desde a criança até os mais velhos, todos tinham que jejuar, todas as cidades. Aí depois do jejum veio a oração. Confiando no Deus que pode fazer milagres. E a Bíblia diz que quando eles estavam orando, clamando ao Senhor, quando eles estavam buscando ao Senhor, porque quando buscamos ao Senhor, Deus ouve. Quando buscamos de coração, Deus ouve. Talvez você buscou até agora e não ouviu a resposta. Talvez você buscou até hoje e não ouviu a resposta. Talvez você não tenha buscado direito. Talvez você não tenha buscado de coração. Talvez você buscou sem acreditar. Pedis e não recebeis, diz Tiago. Porque pedis mal. Pedi para os vossos deleitos. Mas quando buscamos aquilo que é para a nossa sobrevivência, para aquilo que de verdade necessitamos, e aquilo que é para a obra de Deus, Deus entra com providência. A oração mais fácil de ser respondida é a oração que está direcionada àquilo que vai fazer algo para a vontade, para a obra do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles oraram, havia uma promessa que Deus ia guardar ele naquele lugar. Naquele tempo, se viesse fome, se viesse peste, se viesse espada, era ele se colocar diante de Deus. Quando vem luta na nossa vida, quando vem perseguição na nossa vida, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Nós precisamos jejuar. Você já jejuou por uma causa? Aleluia. A Bíblia diz que Daniel jejuou 21 dias por uma causa. Mas há uma batalha espiritual para a resposta vir. Lá está Daniel orando. E Deus ouviu a oração de Daniel. Mas o mensageiro foi bloqueado de passar. Há uma guerra, há uma batalha espiritual. Mas com a oração nós vencemos todas essas batalhas. Há uma guerra nas regiões celestiais, que quem impediu nossa comunhão com Deus. Mas nós estamos aqui, se nós nos propor a orar, a buscar a presença do Senhor, você vai conseguir, você vai conquistar coisas que você nunca conquistou. Se você orar a Deus, você vai conseguir conquistar aquilo que você nunca conquistou. Louvado seja o nome do Senhor.
E diz a Bíblia que quando eles estavam orando, o Senhor se manifestou através de um profeta e diz: assim diz o Senhor, não temas, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Quando oramos, Deus entra na causa. Quando oramos, Deus se propõe a nos ajudar. Quando oramos, Deus sara a terra. Quando oramos, Deus abençoa o mundo. Quando oramos, Deus salva. Quando oramos, Deus abre porta de emprego. Quando oramos, Deus cura. Quando oramos, Deus liberta. Quando oramos, Deus entra com providência. Quando oramos, Deus salva os pecadores. Quando oramos, a igreja é abençoada. Quando oramos, a família é abençoada. Quando oramos, a igreja é unida e abençoada. Quando oramos, Deus faz isso. Mas por que muitas vezes não faz? Porque nós não oramos. Nós oramos aí uma oração de 5 minutos, não buscamos. A oração, como diz o apóstolo Paulo, tem que ser sem cessar. Não necessariamente você precisa estar de joelho, mas quando você estiver, você pode estar orando em espírito a Deus. Você pode levantar orando, pode ir para o trabalho orando, pode estar trabalhando orando. Onde você estiver, esteja orando, que com certeza você vai ter uma vida abençoada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro passo para conseguir a vitória foi o jejum. Segundo passo, a oração. Jejuaram, consagraram e oraram ao Senhor. E o terceiro passo? Qual foi o terceiro passo para conseguir a vitória? O louvor. Primeiro passo, a oração. Segundo Primeiro passo, o jejum. Segundo, a oração. E terceiro, o louvor. Mas, irmão, o louvor, você consegue vitória? Consegue, através do louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Onde tem um louvor de verdade, onde tem coração quebrantado, onde tem os levitas louvando a Deus, Deus está no meio do louvor. Deus está ali no meio do louvor. E aqui eles oraram, e a Bíblia diz que o profeta se manifestou. E olha que diz aí o versículo 17: nesta peleja não tereis que pelejar. Como Israel sempre foi para a guerra. Sempre foi para a guerra, sempre guerreou. E Deus deu vitória a eles. Mas eles precisavam empunhar a espada. Mas desta vez diferente. Por causa do jejum e a oração. Nessa peleja vocês não precisam pelejar. Nessa peleja vocês não precisam pelejar. Parar, estáis em pé e veja a salvação que o Senhor vos dá. Mas vocês têm que fazer uma coisa. Versículo de número 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e levantou perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantou-se os levitas, dos filhos de Coatita e dos filhos de Coraitas, para louvar o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Aleluia. O louvor era com voz muito alta. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa. Saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Ele já tinha orado. Ele já tinha orado. Ele já tinha jejuado. E Deus já havia falado, dizendo: eu vou dar a vitória. Mas a vitória não tinha chegado ainda. Mas Deus disse: vão louvar. E a Bíblia diz o que diz no versículo de número 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os moradores de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando eles louvaram,
Deus deu a vitória. Quando eles louvaram, Deus deu a vitória. Quando você louva, Deus dá a vitória. Quando você adora, Deus dá a vitória. Aleluias. A multidão do exército que veio contra Israel estava acampado próximo deles. E diz a Bíblia que quando eles adoraram ao Senhor, Deus pôs emboscada. E uma nação feriu a outra. E uma nação matou a outra sem Israel precisar puxar a espada. A espada de Israel não foi puxada. Aleluia. Você tem um problema difícil de resolver? Está aqui três coisas que você pode fazer: jejum, oração e louvor. Louve o Senhor, adore o Senhor. Seja um adorador, não aqui na igreja, mas onde você for, adore ao Senhor. Enquanto você estiver, aleluia, trabalhando, louve, se você pode, louve ao Senhor. Enquanto você está fazendo os haveres de casa, louve ao Senhor. Porque quando você adora, Deus quebra as barreiras. Quando você adora, Deus te dá a vitória. Quando você adora, Deus entra com providência na sua causa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lá está o soldado preparado para atacar Israel. E o exército e os levitas passando em frente aos armados. E quando eles começaram a louvar, o inimigo destruiu entre eles, sem Israel precisar puxar a espada. É esse o Deus que nós servimos, é o Deus que está aqui em nosso meio, é o Deus, aleluia, que faz milagre quando nós nos colocamos na posição. Quando nós nos colocamos, não existe coisa impossível para Deus, desde que nós nos colocamos na posição. Mas muitas vezes nós não estamos acostumados a fazer isso. Tem coisas difíceis na nossa vida que nós deixamos para lá. Mas se você orar, se eu orar, Deus vai responder. Se nós orar, Deus vai responder. Se nós orar, Deus vai entrar com providência. Se nós orar, aleluia, aquilo que é impossível, aquilo que não consegue romper, não existe como entrar. A coisa que só se abre com oração. Assim como Jesus disse que é demônio que só expulsa com jejum e oração. A batalha nas nossas vidas, que só vamos vencer se for através do jejum e da oração. Se você não fizer isso, você vai continuar sem vencer essa batalha. A batalha é nas nossas vidas. A coisa nas nossas vidas. Até situações nas nossas vidas. Até libertação nas nossas vidas. Que nós só vamos quebrar ela com jejum e oração. Só amortecendo o homem velho. Muitas pessoas vieram para a igreja, mas ainda tem uns vícios. Só se quebra com jejum e oração. Aleluia. Você mortifica o teu corpo e Deus te dá vitória. Nessa noite, Deus quer dar vitória à igreja. Deus já deu vitória à igreja. Mas tem coisa ainda que precisa ser vencida. E precisa ser vencida através da oração. O cristão tem que adotar como uma prática na sua vida, como um estilo de vida. A oração do cristão não pode ser algo apenas quando está necessitando de um milagre. Tem que ser oração como estilo de vida. Porque a oração é um diálogo que você tem com Deus. E o cristão que não tem diálogo com o seu pai, ele precisa rever algumas coisas. Você precisa orar. Você precisa orar quando for dormir. Você precisa orar quando for levantar. Você precisa orar na hora das refeições. Você precisa orar em todo o tempo. Você precisa orar para Deus te guardar. Quer ser um vencedor? O caminho está na oração. Daniel era um homem que orava pelo menos 3 vezes ao dia. E Daniel sabia qual era o caminho da vitória. Aquelas pessoas usadas pelos inimigos se levantaram para que o rei fizesse um decreto que durante 30 dias ninguém pudesse fazer uma oração a outra a não ser o rei. Mas Daniel tinha estilo de vida. Ele não ia abrir mão. E ele começou a orar. Aleluia. O inimigo pode até se levantar contra a tua vida.
Mas o Deus que você serve, Ele vai te livrar, seja de onde for. Por Daniel não obedecer ao rei, continuar orando 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele foi lançado na cova dos leões. Mas lá na cova do leão, o Deus que Daniel orava, livrou ele da boca dos leões. Aleluia. Quando você ora, as coisas ficam mais fáceis. Quando você ora, as coisas ficam... O inimigo com certeza vai se levantar. Mas Deus está do teu lado para te dar livramento em todos os momentos da tua vida. A igreja que é vencedora, o cristão que é vencedor, é aquele cristão que adotou a oração como estilo de vida. Precisamos orar. A Bíblia nos orienta a orar pelo Brasil, orar pelo planeta Terra, por todas as pessoas. Orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Quando oramos, Deus estende a mão. Quando oramos, Deus cuida de nós. Quando oramos, Deus nos livra. Quantas pessoas foram livres aqui através da oração? Eu tenho certeza que muitas coisas, mais coisas podiam ser feitas nas nossas vidas se nós orássemos mais. Tem coisa que você nunca conquistou. Tem porta que você nunca conquistou. Mas se você orar, Deus vai abrir. Se você orar, Deus vai preparar uma situação para você. Se você orar. Você tem desejo no coração de realizar algo, mas você não tem condições para fazer isso. Ora ao Deus que pode todas as coisas, que Ele vai preparar uma situação para você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar a nossa irmã Magda para estar louvando o Senhor. Aleluia. Nós já vamos estar orando, crendo na resposta, crendo que Deus vai dar vitória, crendo que quando nós oramos, nós estamos em campanha de oração na igreja. Tem aí uma lista de oração. Tem pessoas que oram, não põem o nome, mas põe o nome na lista lá e ora ao Senhor. Ora pela igreja, ora pela família, ora pelo o Brasil, ora pela nação, pelo planeta. Ora para que Deus salve a alma, ora para que o Senhor abençoe. Com certeza, Deus, Ele vai dar vitória a você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer nos dar vitória, mas muitas vezes nós não colocamos na posição. O Senhor quer sarar a terra. Muitas vezes a chave para a vitória está na igreja, está para a igreja. Até para abençoar a nação, está com a igreja. Mas muitas vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor tem feito. Mas eu tenho certeza que se nós adotarmos isso, se nós meditarmos isso e passar a orar, faça isso. Se você não tem o costume de orar, a partir de hoje comece a orar. A oração, ela só tem dificuldade nos primeiros minutos. Depois você começa a gostar da oração. Não faça oração apenas de 1 minuto. Tem pessoas que oram 1 minuto só e já levanta, já cansou. Mas quando ficamos em frente à televisão, a gente fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí nem cansa. Mas quando vamos orar, como difícil é orar. Mas porque a vitória é grande quando oramos, quando buscamos ao Senhor. E jejuar então, e consagrar então, muito difícil. Consagrar é que... Mas quando nós consagramos e oramos, Deus nos dá vitória. Vamos estar ouvindo a nossa irmã louvar o Senhor. Enquanto ela louva, nós vamos glorificar o Senhor. Exaltar o Senhor que é digno de todo louvor. Eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé. Aleluias. Que possamos, aleluia, começar a orar ao Senhor, começar a ter mais intimidade com Deus, através da oração. Aleluia. Eu gostaria que a igreja adorasse o Senhor comigo. Amém, igreja? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. No
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Mas eu queria perguntar se tem alguém para Jesus nessa noite. Tem alguém que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer se reconciliar com Deus nessa noite? A oportunidade está aberta. Nós precisamos aceitar Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, para que os nossos nomes fiquem escritos no livro da vida. Amém? Se tem alguém nessa noite? Não tem? Vamos orar e pedir para que Deus possa continuar abençoando a sua igreja. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade nessa noite. Pai, abençoa a tua igreja, meu Deus, que possamos entender qual é o caminho, Senhor, que precisamos para conseguir a vitória. Que o Senhor nessa noite possa falar poderosamente, continuar falando poderosamente aos nossos corações. Abençoa esse teu servo, essa tua serva, que está precisando do milagre, meu Deus. Entra com providência na causa dela e na causa dele. Senhor da glória, abençoa o teu povo, a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, abre as portas que estão fechadas, cura as enfermidades, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, Senhor, essas situações são no meio da família, no meio conjugal, Senhor. Entra com providência, Pai, entra com providência nessa causa, naquilo que parece ser impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Entra com providência na vida desta família, no meio desse lar, Senhor. Oh, meu Deus, entra com providência na vida financeira, abrindo as portas que estão fechadas. Pai, derrama uma bênção especial para a tua igreja, em nome de Jesus. Sexta-feira, para quem quer orar, sexta-feira nós estamos aqui toda sexta-feira orando. Tem um bom grupo de pessoas já vindo para a oração, mas ainda tem vaga. Se você quer orar ao Senhor, talvez não tenha oportunidade de orar nos outros dias. Então sexta-feira é um dia bom para orar. Toda sexta-feira nós estamos aqui orando uma meia hora e depois nós vamos ouvir a palavra de Deus. Para quem gosta de orar, está aí uma oportunidade. Faça da sua vida uma prática de oração. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Digamos todos juntos. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.